sou Você... psicóloga da clínica, né? E a gente vem trabalhando junto várias formas, né, que a gente sabe que existe em torno do trabalho com paciente com dor crônica. E hoje a gente vai dar uma ênfase em fibromialgia, né, mesmo sabendo que isso também, falar de fibromialgia também é falar de outras dores, mas eu acho que a fibromialgia ela tem vindo com mais frequência, não sei se vocês têm observado isso, né? E eu estava até conversando com a doutora Mariana esses dias, porque há muitos Tá anos... funcionando a minha internet? Agora tá. Tá vendo? É a cadeira. Essa cadeira maravilhosa aí. É a cadeira. Mas é o poder da cadeira. É o poder da... Tava conversando com a doutora Mariana hoje, por que a fibromialgia ela ainda é vista meio como uma doença, digamos até fantasma, né? Porque ela é uma doença que é muito difícil de se ver, né? Em exame, até clinicamente ela é difícil de fechar o diagnóstico quando é fibromialgia, né? Eu vejo que vocês vão eliminando umas coisas, cercando de outras, pedindo os exames específicos, né? Vendo bem o que o paciente leva, né, na clínica, porque a fibromialgia, ela realmente é uma dor que, pelo que eu vejo, além dela meio que anda, né? Ela tá uma hora aqui, tá uma hora ali, ela é difícil de fechar esse diagnóstico. E quando o paciente chega para mim com esse diagnóstico, eu vejo que tem muita dor e preconceito em torno dessa... Acho que tá funcionando. E aí eu falei com a doutora Mariana que, assim, se a gente for ver um pouquinho a história, né, da dor, muitos anos, né, se pegava a dor. O que é a dor? A dor, né, naquela época, é um dano no tecido, né? Então, como é que é medida a dor? A dor é equivalente a todo mundo. Eu quebrei o pé, quem quebra o pé tem essa dor, né? Quem quebra só o dedinho tem essa dor. Então, a dor, ela era medida pela intensidade do dano e o dano. Então, subjetividade não existia, né? Normalmente eram relatos de neurologistas que pegavam aquele paciente e faziam o diagnóstico de acordo com a clínica e exames de laboratório. Então, muito tempo, os pacientes que já apresentavam, né, hoje que a gente chama de fibromialgia e outras doenças, eles eram tidos como invenção, né? Ah, isso é invenção, isso não existe, tá? Ou tá querendo chamar atenção, ou é doido, né? E a gente vai vendo que atravessaram vários preconceitos e que hoje a dor já é vista totalmente diferente, né? Hoje a dor, além dela ser subjetiva, ela depende do que o paciente traz. E aí que eu acho que a minha área entra, né? Como que hoje a gente vê que a saúde mental, ela não apenas está junto, como também interfere, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Né? Eu acho que é esse link que a clínica faz muito, né? De pegar um paciente e tratar de uma forma abrangente, e principalmente para o paciente quebrar alguns preconceitos e ver o que ele tem de uma outra forma. Excelente introdução, viu? Passou por conceito, passou de ligação. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Amanhã era para eu estar presente, e esse tema vem crescendo muito quando se fala de ansiedade. Amanhã era para eu estar, infelizmente não vou poder estar por algumas questões pessoais, mas eu estaria na Assembleia Legislativa exatamente discutindo um convite feito. Eu queria agradecer aqui ao Dr. Hércules, que é o deputado estadual que me convidou para estar lá debatendo esse tema, que era explicando para a sociedade exatamente sobre um pouco mais sobre a fibromialgia. Ou seja, isso está tomando uma proporção tão grande que as nossas autoridades estão começando não diria começando, mas estão voltando um pouco mais a discutir isso aí em termos dentro do Departamento do Governo de Saúde, que é algo que é muito importante, já que incapacita, o que mostra que incapacita verdadeiramente inúmeras pessoas. Agora, quando você trouxe um tema que eu acho que essa palavra ela nos marca aqui, ou seja, nós temos um modelo clássico de tratamento dentro da saúde, que é o biomédico. Ou seja, você trata o sintoma que aquele paciente tem. Você trata a queixa daquele paciente. Você trata a doença. Você chega no médico, tem uma determinada doença, você ganha um determinado tratamento. E a gente sabe, na prática nossa, na clínica de dor, digamos assim, principalmente, mas eu poderia abrir isso aqui para qualquer clínica, psiquiatria, a cardiologia, e por aí vai, endocrinologia.
o modelo biomédico ele é muito limitado. Nós temos que abrir um pouco a mente, que é o que você trouxe agora. Ou seja, nós temos que entender o universo desse paciente como um ser mais complexo, um ser que tem a sua parte emocional, um ser que tem a sua parte física, um ser que tem a sua parte social e um ser que tem a sua parte espiritual. Ou seja, nós somos um conjunto de elementos que nos torna único, que nos torna nós mesmos e que é a partir daí que começa a surgir muitas vezes uma determinada doença, que pode não ser necessariamente o fundo maior biológico. Às vezes o fundo pode ser muito maior emocional. O fundo pode ser muito maior social. O fundo pode ser muito maior espiritual. Obviamente, isso acaba afetando todas as esferas, que tudo é em conjunto. Eu não sei se a Mariana ela pensa, a Suete, um pouco diferente disso, se a linha é muito parecida, apesar que a gente ensaia todo dia de falar com similaridade, mas acredito que ela vai trazer um ponto diferente nesse olhar, né? Não, eu acho que Boa noite, menina. é exatamente. Não acredito. Você vai ter que vir para minha casa a próxima vez. Ó, não vem falar que é a clínica, porque eu já não acredito. Eu acredito que agora é esse celular seu. Pega o celular da recepção, que ele é muito mais simples que o seu, certamente, né? O seu celular é muito chique. Mas hoje tá difícil. Deixa eu ver. Vamos de novo. Respira. Respira que vai. Tenta colocar no 4G. Muda alguma coisa para ver se muda o resultado. Tenta ir para a recepção, pegar o celular de lá. Recepção, cara. Pois bem, o tema de hoje ela é ansiedade, Mariana. Vamos ver como é que você sabe lidar. Vamos andando. Uma ótima oportunidade para a gente ver como é que você sabe lidar com... Tá funcionando? Ah, eu sou tranquila, gente. É uma oportunidade. Tá bom agora, tá bom. Ó, Vitor, se não der certo, joga ele do sexto andar. Não, o celular é top. Não, Vitor. Vitor. O prejuízo é grande. Meu marido me mata. Foi ele que me deu de presente. Então, é bom, né? Eu acho que isso que você falou é maravilhoso, porque, na verdade, se você parar para pensar, a dor, ela é só uma sensação, né? Uma sensação. Quando a gente bate o pé na quina da porta, quando a gente fura o dedo, quando a gente corta o dedo com a faca, aquilo é apenas uma sensação. A gente que conota o sofrimento. Então, a gente que decide que aquilo é dor, que aquilo é ruim, a gente que adjetiva aquela sensação. Então, a emoção, ela está intrinsecamente ligada ao conceito de dor. Então, isso que você falou é maravilhoso, porque de fato é assim, né? O que faz a dor ser dor é a emoção, é o sofrimento que a gente... Pede de novo. É o sofrimento que a gente impute naquela dor, naquela sensação. Então, é fundamental que a gente trabalhe a emoção. Não tem como a gente tratar dor se a gente não tratar a emoção. E como que isso, doutora Mariana, doutora André, acho que vocês observam quando fala assim, vamos em uma psicóloga, a pessoa já... Não, mas eu não estou precisando de psicólogo, eu estou com dor, né? Não vou me submeter a uma pessoa estranha falar da minha vida, porque não tem nada a ver, não tem nada a ver eu não tenho trauma, né? Eu não sou traumatizada, eu não tenho depressão. Como que tem um preconceito, né? Quando, na realidade, a terapia, pelo menos a que a gente trabalha aí, é um lugar de elaboração, né? É um lugar que a pessoa vai poder falar daquela dor, daquele sintoma, né? De como que ela lida com isso e como que a gente, num setting terapêutico, vai encontrando outras visões, outra forma de ver aquela dor e encontrando mecanismos. Eu vejo que o paciente com dor, até nós, né? Independente do sintoma, mas aqui a gente está falando de dor. O paciente de dor, ou ele mergulha naquela dor e ele vira dor. Ele só fala da dor, ele vive a dor, ele vira dor. Né? Ele vira aquilo ali e a vida dele passa a ser aquilo ali. Ele bloqueia, né, soluções, outra funcionalidade. Qual é a solução que ele pode apresentar, já que a dor vai estar ali? Né? E aí vai um todo.
ou ele busca fugas por prazeres, né? Então você vê às vezes problema com obesidade, né? Uma questão com a compulsão alimentar, ou com vício, né? Seja ele do açúcar ao álcool, à droga, porque realmente quem está com dor e encontra um momento de prazer, vai querer alimentar aquele momento de prazer, né? Só que nem sempre aquele prazer que ele buscou para fugir da dor é benéfico, né? Então, às vezes você alimenta e começa a alimentar outros ciclos, né? O que aumenta a ansiedade. E aí vem essa palavrinha ansiedade que a gente fala tanto e que é inerente a todo ser humano, todos nós somos ansiosos e a ansiedade faz bem até um certo ponto, só que de outra maneira ela invade e prejudica, né? Então eu acho que todo tratamento, que todo paciente que chega aí, uma coisa que a gente aborda é a tal da ansiedade. Eu acho que você falou muita coisa importante aí, né, Mari? Uma coisa que Ela você trouxe falou que é muita coisa. importante, muita coisa. É a questão Deixa eu do parar, tabu. eu parei porque eu A tem que questão me do freando, tabu. porque a cabeça... Eu acho que a gente vai falar muitas coisas que você comentou aí, mas uma das coisas que você falou que é super importante é a questão do tabu que ainda envolve a doença mental, a saúde mental, né? Eu acho que nem doença, mas a saúde mental, que todos nós temos que ter um cuidado com o nosso mental, com a nossa emoção, com o nosso psicológico. Nós somos seres integrais, como comentou o doutor André, e é fundamental que a gente também dê atenção a esse aspecto da nossa vida. E uma outra coisa que você comentou que é super importante é que não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Então, a gente sempre tem que abordar isso. A gente acreditar que a gente vai tratar a dor ou que a gente vai ser saudável, ignorando essa parte, é uma bobagem, né? É impossível, porque nós somos seres integrais. Então, a gente tem que dar atenção para isso, assim como a gente dá atenção para a nutrição, assim como a gente dá atenção para o movimento, assim como a gente dá atenção para os nossos remédios para tratar a dor. E uma coisa que eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho, para a gente entender, é o que é ansiedade? Como que se manifesta a ansiedade? Para a gente conseguir identificar quando a ansiedade é patológica. Porque você mesmo comentou que a ansiedade é benéfica, né? Porque se a gente não tiver uma certa ansiedade, uma certa vontade de fazer as coisas também, a gente fica sempre parado no mesmo lugar. Então, quando que a ansiedade é patológica, Mari? Quando que a gente se preocupa com a ansiedade, Mari? Então, mais uma coisa que eu acho que é bem subjetiva, né? Eu acho que tudo na vida um pouquinho não há problema, né? E aí, qual é o equilíbrio da coisa? O equilíbrio da coisa é a pessoa que vai medir, né? Porque às vezes o que é muito para um é pouco para o outro, né? Então eu acho que quem tem dor crônica tem um divisor de águas e fala muito disso, né? Apesar da gente quando começa a analisar e observar, a gente vê que tem algo que vai se acumulando durante um tempo, né? Quando é uma coisa que veio com o tempo, quando a dor está muito associada a esse estado mental, a gente vê que vem se acumulando, mas faz um divisor de águas, né? E aí, de repente, aquilo toma conta da pessoa, né? E aí, normalmente, as pessoas ficam angustiadas. Eu falo que um ponto importante que a gente vê que quem sofre dor crônica tem da ansiedade para você observar é quando você fica com medo daquilo piorar, né? Por exemplo, quem tem fibromialgia. Aí, às vezes, sai, tem um ventinho e sente algum calafrio que lembra a dor. Aí, pronto, aí já começa o pensamento ruim. Eu vou voltar à dor, vou ter que tomar um remédio. Vou ter que ligar para o médico, porque não está adiantando esse tratamento, porque piora. Aí, essa espuminha mental, que a gente sabe que piora a dor, né? É uma ansiedade, por exemplo. É um modelo de ansiedade. Né? A ansiedade, Quando paralisa, né, Mário? É o que paralisa, o que faz você fugir, né, daquela questão, colocando isso que eu te falei, por exemplo, substituições, né, a busca do prazer, e aí vou comer, você começa a comer mais, né? Dependendo de cada pessoa, a ansiedade, ela tem uma válvula de escape, né? A pessoa fica mais irritada, começa a brigar com mais gente, por exemplo, começa a discutir, ou fica com mais fome, ou também tira a fome, né? Tem paciente que para de comer, que não consegue ter prazer na comida. Então, cada pessoa vai despertar uma ansiedade. A terapia é interessante para a pessoa se conhecer, né? Porque não tem um formato, né? Tem até testes que a gente pode medir, mas eu acredito mais na fala do paciente, um comparativo de como era e como ficou depois. Você trouxe algumas coisas aí que eu acho que vale a pena eu só dar uma reforçada, porque acaba que o tema ele é falado, a gente só reforça. Assim, né? Quando você falou sobre procurar um psicólogo, eu vou voltar um pouquinho.
qual a importância de entrar o psicólogo nesse tratamento, né? Uma maneira muito simples para quem está em casa, que inclusive eu atendi hoje uma paciente que está conosco, ela é atendida por você também, e ela estava falando exatamente disso. Como a sua ação ajudou que ela modifique a vida dela. Porque, no fundo, nós sabemos que nós, como profissionais, não mudamos a vida de ninguém. Nós só damos, às vezes, tocamos de alguma maneira para que a pessoa veja que ela é capaz e ela encontre os meios os meios que faz sentido para ela e ela consiga modificar os padrões dela. E quando a gente fala num psicólogo mais voltado para a dor, isso de uma maneira geral, obviamente, o profissional da psicologia, no caso aqui a doutora Mariana, ela vai abordar isso, mas de modo geral ele vai buscar no dia a dia coisas que estão correlacionadas, que a paciente considere isso, enxergue isso, encontre isso, faça sentido para ela, que está correlacionado com a piora da dor dela, para ela aprender a lidar com isso. E ela já começa, muitas vezes, a prever o problema. Olha que coisa louca. Ela passa por uma situação, antes ela não conhecia, porque ninguém nunca informou. A ignorância é o fato de você não conhecer. A partir do momento que você conhece alguma coisa, você modifica, de certa forma, toda a sua vida. Você toma consciência. E às vezes as coisas vão sendo inconscientes e você não percebe. E quando toma consciência, fala assim, opa, alguém me falou isso aqui. Então, aí seu consciente falou, presta atenção, que isso aí vai dar ruim para você. E foi exatamente isso aí que aconteceu com ela. Ela disse que estava passando por uma situação e ela falou assim, poxa, eu lembrei da conversa que eu tive, eu lembrei que isso era um gatilho para minha dor piorar. Nesse momento, eu resolvi tomar uma ação diferente. A dor veio, mas veio muito menor, até para eu ter consciência disso. E possivelmente, se ela praticar esse treinamento, praticar esse hábito, possivelmente em breve isso já não vai gerar nela repercussões, porque ela já vai estar treinada, o cérebro dela, treinada a passar por aquela situação sem gerar dano. Eu acredito que a psicologia, essa terapia que faz junto com o psicólogo, ele entra uma das coisas é exatamente isso. Então, é imprescindível um paciente com dor crônica ele ser tratado com um médico, um profissional médico e não médico, psicólogo da saúde mental. Sim. Eu costumo, só para finalizar e dar a palavra para vocês, imagine uma casa bem velhinha. Uma casa bem velhinha. Uma casa que você olha o reboco caindo, o telhado meio afundando, num quintal que já está meio abandonado, os galhos secos, etc. Você pode olhar e falar assim, pô, aquela casa ali, se eu der um banho de tinta nela, ela vai ficar legal. E a parte médica, a parte medicamentosa, é isso que vai fazer. Vai dar um banho de tinta. Só que quando você entra para a estrutura da casa, você vê que não era só o banho de tinta que precisava. A reforma era muito mais profunda. Precisava do encanamento, precisava ver a parte da parte elétrica, precisava ver todo um funcionamento básico lá dentro para que isso funcione. É onde entra a promoção da saúde. Ou seja, não adianta eu dar só um remédio. Eu tenho que ir lá dentro um pouquinho mais para poder modificar aquela engrenagem, aquela estrutura que já é longa data, porque a dor crônica ela não começa de um dia para a noite, né? Por isso que ela é crônica, para que ir modificando. E é onde entra o psicólogo. Ele também faz parte de toda essa estrutura de tratamento, de reformulação dessa estrutura da vida da pessoa. Então, Mariana, eu não sei se eu trouxe com clareza a sua pergunta. Pelo menos para quem está em casa, para você isso não é assim, mas eu acho que para quem está em casa é muito importante entender a importância de estar junto com um profissional da saúde mental. E aí eu acho que tem muito mito, né, da psicologia. Eu vou ficar lá falando dos meus traumas infantis. Eu não tenho trauma, eu tive uma mãe e um pai Isso aí é um mito muito grande. E fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou lá, que eu vou lá para ficar falando da minha infância. Não é isso, né? Me explica, por favor. E assim, o atendimento não é meu, é do paciente, né? Eu não sigo lista de pergunta. Então, o paciente vai trazendo e ele vai começando a fazer as conexões. O que eu acho mais interessante é quando o paciente ele muda de posição, né? Vem, às vezes, um paciente muito queixoso, às vezes ou falando muito duro consigo, né? Ou muito duro com o outro. Então, ele sempre joga para o outro. Ah, porque fulano me estressou. Ah, porque começou meu problema com não sei o quê. E aí, a terapia é interessante que ele se escuta,
né? E a sua participação nisso? Será que se você tomar uma postura diferente, igual você toma com fulano, a relação não muda, né? Porque é ok que todos nós somos vítimas, né, de alguma situação e outra, mas isso não vai mudar, né? Tem coisa que não muda. Então, eu acho que quando o paciente aceita e se torna ativo, nesse sentido de se observar, muda um pouco a postura, isso não é tão fácil, né? Até porque a gente tem que ir aos poucos. Mas aí, quando ele muda a postura, ele começa a ver o resultado daquilo, ele começa a acreditar mais no processo, né? Só que nem sempre a gente está aberto. Eu falo, terapia é para quem quer, né? Porque não é para quem tem que ser obrigado a fazer terapia. Eu não obrigo. Eu falo, olha, é integral, é importante, né? Funciona para muita gente, né? Senão não estaria todo mundo repetindo. Também tem a questão de você se dar bem com o profissional. É o que eu falo, foi na terapeuta, não gostou, muda, né? Porque tem que bater também, igual médico, né? Tem médico que bate, que você confia, tem médico que você fica desconfiado. Então, a gente fala de uma importância, não da Mariana aqui, né? Mas de um espaço para você elaborar aquilo, né? E também a gente vê que esse espaço, às vezes o paciente chega meio calado, desconfiado, e daqui a pouco o tempo passa, não quero mais tempo. Porque vai elaborando, vai vomitando aquilo, vai... Às vezes fala assim, olha, tem 3 sessões que nem fala da dor, né? Porque entende que o que estava sustentando ali toda dor e tudo eram questões também que vão piorando. Eu li uma coisa muito interessante que eu acho que ajuda a quem fala dessa ansiedade, da doença mental, da saúde mental. Como é que é a relação? Vocês já ouviram falar do portão da dor? Eu acho fantástico. Eu vou falar de um termo bem leigo, porque vocês que são médicos, né? E isso ali na medicina. Que a dor, ela tem um portão da dor, né? Que ela abre e fecha. E aí, eu vou explicar leigamente, tá, gente? Tem áreas da dor no cérebro, né? Nos nervos e na medula, que eles são acionados quando você tem uma lesão, né? Ou quando você pensa que tem uma lesão, quando tem uma questão. Então, ele abre e fecha. E já foi comprovado que quanto mais aberto, mais dor tem, né? E aí é comprovado que a ansiedade faz esses portões perderem um pouco aquele ritmo. Então, é o que acontece, por exemplo, que eu estava lendo a pesquisa, com o membro fantasma. Quando a pessoa perde a mão e continua sentindo dor na mão direita. Porque esse portão continua aberto. Que ele está visualizando aquele membro. Então, mesmo que não exista a mão, tem a dor é real. E eu acho que o paciente fibromialgico tem muito isso. Olha, não tem lesão, mas tem a dor, e a dor é real, não é invenção. Existe. E aí, onde que tanto a mindfulness quanto a terapia são ferramentas que vão atuar aí. Diminuindo a ansiedade, esses portões eles voltam a se controlar e ficam mais tempo fechados. Então, lógico que a dor diminui também. Né? Então, às vezes a gente vê que a lesão tá boa, que a ressonância tá falando, olha, tá bem, mas o paciente continua em dor. Né? Então, será que não tem uma desregulação aí? E hoje a gente já consegue fazer essa associação da ansiedade com a dor. Né? Então, não é psicológico, é químico. Falei certo? Vocês têm... Eu acho que é super importante a gente entender que a dor é uma construção subjetiva, né? Que é o que eu falei antes. Então, assim, a dor é o que o paciente diz ter quando ele diz ter. Então, assim, não existe correlação entre lesão, gravidade da lesão e dor. Né? Isso é um mito. É um mito. Então, não necessariamente precisa ter uma lesão, por exemplo, uma ressonância para ter dor. Não necessariamente uma lesão mais grave significa uma dor mais intensa. Então, assim, não existe essa correlação. Né? Tem tudo a ver com o que você falou, portões, né? É essa construção do portão. Mas, por a dor, várias coisas que modulam a dor para mais ou para menos. Então, a gente pode melhorar ou piorar essa dor. E a emoção é uma delas. Né? A gente tem... Isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar com os pacientes, porque os pacientes gostam disso, né? De poder ver, né? De ter um substrato anatômico, de ser real. Porque, às vezes, quando a gente não vê no exame, né? Ou quando não tem coisa que tem... Ou então está... Então, é importante entender que a via da dor, ela passa dentro da via da emoção.
Então, elas são fisicamente interligadas. Então, existe um traço anatômico real que a gente pode pegar para a dor influenciar tanto na emoção e a emoção influenciar tanto na dor. Então, elas estão interligadas e tem tudo a ver. É super importante isso que você falou. A ansiedade funciona exatamente assim, com um papel regulatório, modulatório da dor. Eu vou colocar um negócio aqui. Quando vocês forem fazer uma pergunta, eu vou voltar aqui para essa paciente, que ela é querida, tem tempo que eu não vejo, a Cândida. Ela fez uma pergunta lá atrás e a gente não respondeu. Mas tem aqui um símbolo de interrogação, a Fernanda tem aqui algumas questões já, mas depois eu abro. Você clica nesse símbolo de interrogação, depois que você clicar no aviãozinho. No aviãozinho você clica e manda para todo mundo aí, para seus contatos, tal, para valorizar a live, tal, convidar aquela pessoa querida para participar. Mas aí, nessa interrogação, você deixa sua pergunta. A Cândida ela fez uma pergunta seguinte. Quando que a ansiedade desencadeia uma crise de fibromialgia que gera dor ciática? Eu vou colocar uma seguinte questão. Eu conheço a paciente, né? Tem dor crônica. Nesse ponto, qual é o meu papo? Assim? Depois cada uma também coloque a sua visão, tá? A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos que temos dor e essa dor não melhora, que temos uma doença e essa doença não melhora, já que somos seres de autocura. Como assim ser de autocura? Nós, desde cedo, desde sempre, se a gente machuca, a gente sara. Se a gente corta o pé, cicatriza. Se você tem qualquer problema, vai e resolve. Por algum motivo, a dor não melhorou. Por motivo que seja. E ela já tem anos. Então, a pergunta que deve ser feita não é por que eu tenho dor. Pode até fazer essa pergunta. Mas essa questão, ela não vai te gerar grandes respostas em termos de terapêutica. Agora, por que a minha dor se mantém? Por que ela não melhora? Essa é uma pergunta interessante. Porque isso aí abre algumas possibilidades. Ou seja, você possivelmente tem algum fator agressor que faz com que essa dor se mantenha mesmo fazendo tratamentos de forma adequada. Aí eu vou separar em duas coisas. Primeiro, um fator agressor. Quais seriam os fatores agressor? Alimentar, falta de atividade física, lesão de esforço repetitiva, etc. Alimentar, doutor? Sim, alimentar. A alimentação, ela pode te inflamar. Hein? É assim. O que, dependendo do que você come, vai aumentar hormônios no seu corpo, vai aumentar substância no seu corpo, que vai ativar várias outras substâncias que são pró-inflamatórias e não vai deixar sarar. Por exemplo, carboidrato de alto índice glicêmico. Pão, um exemplo. Pão, ele vai dar pico de insulina, a insulina ela é pró-inflamatória, não vai deixar você sarar. Eu como pão todo dia de manhã, tudo bem. Tudo bem. Mas se você tem uma dor que não melhora, você deve levar isso em consideração. Ponto 1. É só isso? Não, tem mais coisas, mas isso aí nós vamos bater papo outra hora. O que eu quero trazer agora é outra questão. Por que ela não melhora? Essa é a questão que nós temos que responder. Nós vamos junto pesquisar. Sono, intestino, alimentação, etc, etc, etc. Se não resolver, não vai melhorar a sua dor. A outra questão que eu acho que é aqui onde entra é por que a minha dor ela fica pior ou ela fica melhor? Nós temos um fator causal, mas nós temos um fator modulatório. Que aí entra muito bem a emoção. A emoção pode ser o causal? Pode. Mas, na prática, de um modo geral, mas a minha, tudo bem, mas de um modo geral, ela é muito mais modulatória. Ou seja, eu estou ansioso. Cara, eu estou pocando de dor. Eu estou triste. Estou pocando de dor. Pô, eu estou felizão. Hoje eu tive uma notícia maravilhosa. Cara, nem lembrei que a minha dor existe. Entende? Agora, isso, quem é capaz de trabalhar é você mesmo. Eu não sei se as doutoras pensam de maneira diferente. Agora, você precisa de orientação para isso acontecer. É muito fácil ver aqui o doutor André, a doutora Mariana falando, e chegar em casa e falar, pô, vou fazer isso. Não, você precisa ser treinado. Inclusive, depois eu vou pedir a Mariana Azevedo para falar, que ela faz um treinamento de 8 semanas voltado para a ansiedade. É treinamento, é técnica. Não necessariamente é feito por um psicólogo, ela vai falar. Não necessariamente porque é técnica, é repetido. Esse é um treinamento. Eu não estou falando da psicoterapia, que é outra coisa. Entendeu? Ou seja, você tem que reconhecer, tem que saber lidar com isso, porque isso vai te ajudar a modular.
Vai te ajudar você mesmo a controlar a sua dor. Você mesmo. Sem droga. Olha que coisa legal. Agora, se você não faz isso, o que, que acontece? Puta, a medicina está aí, a medicina, eu diria, a indústria farmacêutica está aí para te oferecer muitas opções de drogas. E cada dia você vai somando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não resolve. Por quê? A base é outra. Agora fique à vontade, eu sei que eu falei, eu acho que eu falei um pouquinho demais. Caso que eu tive essa semana, André, semana passada, que eu atendi uma paciente com ansiedade e ela falou assim comigo, né? Antes, né? Ela falou assim: eu tomava 4 remédios para ansiedade, 4 remédios, 30 anos. Tomava 4 remédios para ansiedade, nada resolvia minha ansiedade, eu não dormia. Tomava 4 remédios e não dormia, não resolvia a ansiedade. Aí, ela aconteceu uma coisa na vida dela, ela teve filho, era o sonho da vida dela. E ela, eu fui ter meu filho, casei, daí sumiu minha ansiedade, resolvi e hoje eu não tomo mais remédio mais. Mas assim, como é importante isso que você falou, né? A gente Esse remédio funciona para algumas pessoas, né? Pra mim não, no caso. Para outras, talvez até piora, seja o gatilho, né? Pô, não tinha nada. Não tinha nada, eu era super normal. E ela se sentia mal porque não tinha casado, enfim. Mas assim, eu fiquei impressionada com o caso, como é exatamente isso que você está falando, né? Que a gente tem que procurar identificar qual que é a causa da nossa ansiedade, ou o que está por trás da nossa ansiedade. Porque senão a gente está só enxugando gelo, né? A gente está só colocando band-aid, e o band-aid às vezes não resolve, como é o caso dessa paciente, que tomava 4 remédios e era um band-aid, mesmo assim não estava funcionando. Então, eu queria que você comentasse um pouco pra gente, Mário, sobre isso e comentasse um pouco também sobre o mindfulness, né? Que eu acho que é um instrumento, uma ferramenta que a gente tem, que é exatamente isso que o André falou, né? De a gente poder fazer um treinamento e da gente poder realmente exercitar o nosso cérebro a controlar a nossa ansiedade. Eu tenho um... O que é a mindfulness, né? Ela nada mais é do que você ensinar o seu cérebro a ficar no momento presente. Em relação à dor, a gente vê que os pacientes que relatam, né, que fazem esse protocolo, que eu vou explicar como é que funciona, eles falam, antes eu ficava esperando o momento que a dor fosse piorar. E eu vejo que quando eu estou vivendo a dor no presente, ela é muito mais suportável do que a dor que eu estou imaginando que vai acontecer. Né? Então, normalmente, o momento presente, a gente vê, nossa, estou sobrevivendo, está suportável, mas amanhã vai piorar, eu tenho uma festa tal dia, não vou poder ir, eu tenho um casamento da minha filha, não vou... Então, a gente vê que o problema normalmente está no futuro, né? Ou às vezes está até no passado, que o paciente fica tão resistente àquela dor. Mas olha, quando eu não tinha dor, eu corria, eu tinha vida. E aí começa nessa resistência, né? A gente fala que a resistência à dor é muito maior do que a própria dor, né? Então, a terapia, ela entra funcionando nisso também, do paciente começar a entender e aceitar aquela condição e ver o que ele pode fazer daquilo. E não ficar, mas se eu não tivesse essa dor, você não sabe o que é ter essa dor. Você fala porque você não conhece, mas tudo bem, a dor já está aí, não dá para mudar. O que a gente pode mudar diante da dor? Né? Um paciente que sofre há anos de dor, que já tentou aqui, tentou ali, ele chega muito frustrado. Né? Então, a gente também tem que ir com calma e falar, vamos começar, eu falo sempre, né? Passinho de formiguinha. Né? O que você pode fazer esse final de semana? Tomar um sorvete? Prestando atenção no sorvete? Porque você ama tomar sorvete, quanto tempo você não vai lá tomar? Né? Ou algo mais, eu falo de algo que não depende do dinheiro, que é o momento. Teve um paciente que falou, eu amo botar meu pé na areia, e tem 3 anos que eu não faço. Né? Então, vamos fazer um passinho de formiga? Você vai irritada, vai com dor, mas só faz isso e vê como é que você se sente. E aí, a paciente foi, mergulhou no mar, tomou banho de chuveiro, na praia, e foi uma delícia, né? Então, assim, tenta. E pode ser que você vá, esteja chovendo, seja horrível, alguém te passe, mexa com você, mas vamos tentar de novo, né? Porque eu acho que são esses passinhos de formiga que o corpo vai recebendo, vai tendo pequenas pausas daquele estresse que tá ali, né? Daquela tensão, aquele estado de tensão, e vai começando a reverter quimicamente algumas coisas. A sensação de prazer libera isso, né? Desde que seja um prazer que faça bem, né? E aí que entra a atenção plena, né? Que é a mindfulness, que é ensinar esse cérebro a ter mecanismos de estar no momento presente, que é muito difícil,
né? Eu que medito há muito tempo, tem dia que eu não consigo, né? Só que a gente aprende na atenção plena que o negócio não é conseguir, é esse ir e vir do pensamento, né? Estou meditando, pensando atenção na mão. Ah, mas eu tô com dor. Ah, vamos. A gente ensina a conversar com a dor. Será que essa dor tá tão alta agora? Será que eu não consigo aguentar mais um pouquinho? Então vamos prestar atenção na mão, né? Você vai começando a negociar com a dor e dar um tempo daquele pensamento. E isso tem resultados que a gente vê em neuroimagem, né? E o mindfulness, que é baseado no Buda, não é no budismo, porque de religião não tem nada, ele tem esse aprendizado. O Buda fala uma coisa muito interessante sobre a dor, né? Que quando a gente tem a dor, a gente ganha duas flechas. A primeira que é a dor, que a gente não tem como, não tem como, né? Tá ali. E a segunda que é a consequência da dor, que aí entra a emoção, né? Então aí essa técnica vai ensinar você às vezes a recusar essa segunda flecha e falar não, deixa só com a dor, né? Ou lidar, negociar com essa segunda flecha, né? Mas quem é leigo, né? Quem não sabe, vai receber as duas e vai ficar sofrendo, tentando tirar as flechas, sendo que não é esse o caminho, né? Aceitar só a dor e lidar com a emoção, a gente vê que diminui muito mais a dor do que aquele paciente que não aceita, né? Aquele paciente que agarra aquilo e fica irritado e fica voltando. Ah, mas quando eu não tinha dor, tudo bem, agora vamos lidar com o que tem, né? E isso é um processo, não é lendo livro de autoajuda, não é exercendo a gratidão no auge de uma depressão, isso só piora, né? Então a mindfulness, esse protocolo que eu trabalho em 8 semanas, que cada semana é um degrauzinho, ela tem essa capacidade de começar do pequeno até grande, né? É como a gente começasse uma musculação sem peso, depois bota 1 quilinho, depois 2, não chegar a fazer um agachamento com 90, né? Vai machucar, a pessoa não está preparada para aquilo. Então, eu acho que o processo terapêutico, tanto a terapia quanto o protocolo de mindfulness, que é esse protocolo que a gente vai ensinando a pessoa a meditar, a ter atenção plena, ela também tem que ser construída. Perfeito. Eu tô aqui, a bateria já começou a riar aqui. O carregador está longe. Mas vamos lá. Eu quero colocar um negócio aí, se você me permite. Uma coisa que é muito, muito válido aqui, dentro do que você traz, e a dificuldade... Agora eu estou falando para quem está em casa, principalmente. Hoje eu atendi uma paciente que ela teve, nos últimos 6 meses, ela teve comigo 4 vezes. Ou seja, uma média de 45 dias, ela teve comigo uma vez. Possivelmente, toda vez que ela veio comigo, ela escutou quase a mesma coisa. E ela sai do consultório se sentindo que ela é realmente capaz, e é capaz, de executar tudo que a gente conversa. Entretanto, é 45 em 45 dias, a média do que eu já vi. É isso que eu mostrei para ela. E só que ela não fez um acompanhamento com uma equipe. Então, ela teve uma evolução? Teve. Ela viu a evolução, que a gente aplica questionários para a gente ir avaliando. Uma evolução pequena, dentro do que ela esperava. Mas, observe que foi 45 e 45 dias para ela ouvir uma palavra que tinha correlação com o que ela sentiu. O resto ficou por conta dela. Quando você está em acompanhamento com uma equipe, psicólogo, físico, que fale a mesma linguagem, o reforço ele é semanal, se não for 2, 3 vezes por semana. Então, a necessidade da mudança do hábito, ela passa a ser algo muito sólido, porque é constante. Você trouxe um negócio muito legal, que é, poxa, a paciente foi botar o pé na areia. Cara, se ela dependesse de mim para ouvir botar o pé na areia, ela ia ouvir hoje, e depois de 45 dias ela não iria. Agora, imagine se ela ouvir de mim 3 vezes por semana, de mim que eu digo, de uma equipe. Se ela ouvir, não, vai lá. Aí, daqui 2 dias ela escutou, e aí, você foi? Não, não fui. Daqui 2 dias, não, eu fui, foi fantástico. Ela vai, porque está presente essa necessidade de mudança. Essa é uma das coisas que eu vejo muito importante de estar trabalhando junto com uma equipe concisa, direcionada e que tem esses propósitos, né, de estabelecer essas mudanças, né? E o pé na areia faz sentido para essa paciente. Sim, né? sim. Por isso que a minha figura, eu não vou falar para
ela o que me faz bem, né? Por isso que essa coisa de autoajuda, ou a pessoa querer ir sozinha, não tem receita. A terapia, e a terapia, e vocês também escutam muito aquele paciente. A gente escuta de acordo com ele, né? Apesar desse método da mindfulness ser um método, todos os exemplos que eu vou dando, todos os exercícios que eu dou dever de casa, que é uma meditação informal, é para aquele paciente, faz sentido para aquele paciente. Né? Eu recebi uma paciente, ela já era uma senhora, e aí eu dei alguns exercícios para ela, e ela era muito católica, e ia muito à igreja, e tinha muito tempo que ela não ia, ela tem mais de 80 anos, né? Por conta da pandemia. Então eu fiz a meditação em cima de um louvor que ela gosta de ouvir. E foi maravilhoso para ela. Né? Ela tomava o banho, era o horário dela meditar em cima da oração. Então, isso para ela fez sentido. Para outro paciente pode não fazer um menor sentido. Então, eu acho que o interessante da clínica é que a gente, e eu vejo os fisioterapeutas, né, os técnicos de enfermagem, abraça aquele paciente e o universo daquele paciente. Ah, não, essa paciente ela não gosta disso, ela gosta disso, ela gosta de sentar ali, ela é mais silenciosa, ela gosta de bater papo, ela gosta de dormir. Vai pegando cada paciente, vai acolhendo, né? E como esse acolhimento já faz sentido ali para aquele processo, né? Verdade. Vamos para as considerações, que eu estou com medo da minha bateria cair, eu estou sem carregador e a gente vai ficar no meio. Mariana, você pode começar com as considerações suas finais, doutora Mariana Suete. Fica à vontade para abordar o que foi falado. Você tem 2 minutos e meio. Sempre... Você tem o tempo que você precisa. Contando. A Mariana muito, né? Ela é brilhante. Eu acho que isso é fundamental, né? Que é o que a gente busca fazer, realmente cuidar de e abraçar as pessoas de sua forma integral. Para a Mari e André, para deixar alguma dica para a gente como da sociedade, ou eu queria agradecer e reforçar que se você for com alguma dúvida, você quer conversar alguma coisa, algum comentário, foto da live. Isso, faz o print, coloca no seu stories, marca a doutora André Félix, doutora Religium, doutora Mariana Suete, doutora Mariana Azevedo, e a gente compartilha. Mas eu vou traduzir o que a Mariana falou, porque acabou cortando aqui para mim, eu acho que cortou para a Mariana também. Ela agradeceu a presença de todas e ela pediu assim no final que a Mariana fizesse aí deixasse uma dica, entendeu? Eu acho que foi isso. Tá cortando muito seu áudio, Mariana. Tá cortando. Mas deu para pegar assim o resumo. Mas eu acho que é isso, né, que a gente tenta falar aqui um pouquinho, até para acolher um pouco esses pacientes que sofrem, porque não é fácil, né? E o que a gente tenta colocar em palavras, assim, quanto que às vezes você olhar para você de um outro ponto de vista, tanto a terapia quanto um bom médico de dor, né, que tenha esse olhar, vai te ajudar nesse processo e que a gente vê muitos resultados fantásticos. Né? Que a pessoa também não se sinta só, porque é legítimo ter essa dor, achar que não vai dar certo, ficar desmotivado, né? Mas lembra que é um passinho de formiguinha, né? E eu acho que essa dica que eu dei, será que eu suporto essa dor este momento? Não, este momento está suportável. Amanhã é outro dia, amanhã vai ser outra pessoa, vai ser outro sono, né? Então eu acho que quando a gente começa a ter essa cultura oriental que a gente tenta alimentar, porque a nossa cultura também é muito desse imediatismo, né? E muito aumenta a nossa ansiedade, mas assim, deixa eu viver esse momento, essa dor, né? Ah, agora tá insuportável. O que eu posso fazer agora? Né? Amanhã... e a meditação, ela ensina muito isso, né? Quando você olha para a dor e você sente aquela dor, só a dor, ela diminui. Ela vira outro ponto de vista. Né? Então, acho que é isso que a gente tentou trazer um pouco, principalmente no paciente fibromialgico, que tem essa característica, que é uma dor que é mais difícil, né, de fechar o diagnóstico, mas não é a mais complexa por isso, mas tem uma característica, né? E a doutora Mariana falou essa coisa do limiar da dor, né? Que às vezes o fibromialgico é como se o sistema nervoso fosse um amplificador e ali ele amplia mais a dor.
né? Então, o que é dor para ele é muito maior, né? Então, quanto que a terapia, tanto a terapia quanto esse método de atenção plena do Mindfulness, que a gente tem essa ferramenta na clínica, ajuda muito nesse amplificador diminuir um pouquinho, né? E aí, eu vou dar um exercício que todo mundo faz, espero, todo dia, e que para a gente ter uma experiência do meditar sem essa imagem do Buda sentado em silêncio, né? Porque a gente tem essa visão. Meditar, eu não consigo, não é para mim. Quando é para todo mundo, né? Isso a gente devia nascer sabendo fazer isso. A criança medita muito. Essa meditação informal, que é só você prestar atenção no que você está fazendo naquele momento. Então, eu vou falar aqui uma escovação por dia, uma escova quando você for escovar o dente, né, cara? Que você pega a escova, olha a escova, pega a pasta, passa a pasta, observa a cor da pasta, o movimento que você fez na pasta ali, o barulhinho de fechar a pasta, de enroscar a pasta, a abertura da torneira, molha, sente o sabor da pasta, né? O deslizar da escova nos dentes. Isso é uma meditação informal. E aí o pensamento vai vir, ai, tá doendo, ai, minha conta que eu tenho que pagar. Não, agora eu vou escovar o dente. Né? Sempre falando assim para esse pensamento que é igual um macaquinho e que é de todo mundo, né? Ah, não, agora nesse momento eu vou escovar o dente. E aí faz isso por uma semana. E na outra semana você pode mudar o hábito, que seja lavar o cabelo, sentir o cheiro do shampoo, o barulho da água. Mas vamos tentar colocar essa prática de atenção plena na escovação, que isso por si só é meditar, é uma técnica. Fantástico. E que quando você tiver esse pensamento invasivo, que vai vir, você conversa com esse pensamento, só um pouquinho. Né? Esse ir e vir do pensamento já é meditação. Fantástico. Excelente dica. Então, vamos fazer a experiência para ver como é que a nossa mente está, né? O nível que está esse macaquinho dentro. E a gente já começa a se observar um pouquinho com esse exercício. É isso aí. Mariana Suete, Mariana Azevedo, muito obrigado pela presença de vocês. Mas, em especial, a cada um que está em casa, muitíssimo obrigado. Você viu a dica? Gostou da dica? Então tá bom. Então você vai clicar nesse aviãozinho, ainda dá tempo. Vai mandar para alguém, vai falar assim, depois você assiste esse vídeo, lá no finalzinho do vídeo, vale a pena assistir tudo, mas no final tem uma dica espetacular que vai mudar a sua semana e sua vida. E o que eu peço é que o Papai do Céu abençoe a sua vida, a vida de sua família, e que vocês tenham uma semana fantástica pela frente. Mais uma vez, obrigado. Segunda-feira que vem, às 19 horas, nós estaremos aqui. Boa noite.